Querido, sem muita demora, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, senão nós projetaremos também ali no telão, no livro de Atos, capítulo de número 1. E eu quero iniciar a nossa reflexão dessa noite, lendo apenas o versículo 15, Atos 1, versículo 15. Eu vou ler naquela versão. Diz assim então a palavra do nosso Deus. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: eu queria que você fechasse seu olho comigo, e que nós orássemos uma vez mais ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, ó Deus, essa noite, pedindo a Ti a Tua graça, Teu favor, ó Deus. Nessa noite fria, ó Pai, em que muitos poderiam escolher, ó Deus, estar na Sua casa, debaixo dos cobertores, mas o Teu povo está aqui, sedento por ouvir a Tua voz, ó Deus, e o meu pedido, a minha oração, é que o Senhor fale, por meio de mim e apesar de mim, ó Deus. Apesar das minhas fraquezas, das minhas limitações, que eu seja instrumento do Senhor essa noite, que eu seja a boca do Senhor aqui essa noite para falar com o Teu povo. Fala-nos, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Pai, eu sou vaso de barro, dependente do Senhor, dependente da Tua graça, dependente do Teu favor, ó Deus. Eu não tenho nada para oferecer para o Teu povo. É o Senhor quem traz vida, é o Senhor quem vivifica a Tua palavra. Portanto, vivifica a Tua palavra na minha boca essa noite, e que ela possa arder nos corações, ó Deus, e que Teus filhos sejam essa noite edificados. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu tenho uma intenção muito clara essa noite, e eu quero deixar essa intenção clara também para vocês logo de início. O meu objetivo aqui essa noite é fazer uma exposição do livro de Atos, e você escutou muito bem, não é um capítulo específico de Atos, eu quero fazer uma exposição sobre o livro de Atos, de forma integral. Obviamente que com 50 minutos mais ou menos, a gente não consegue falar sobre tudo que nós encontramos nos 28 capítulos de Atos, e eu nem tenho essa pretensão. Mas eu quero essa noite enfatizar uma ênfase, um objetivo muito claro nesse livro, e esse objetivo vai nortear toda a ministração dessa noite. Mas antes de eu revelar o objetivo que eu quero tratar com vocês, já que meu objetivo é falar sobre Atos, me dê um tempinho para fazer uma rápida introdução sobre esse livro. Os estudiosos da palavra de Deus acreditam e defendem de forma unânime que tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos foram escritos pelo mesmo autor. E na verdade, esses dois livros são quase que uma única história contada em 2 volumes. Essa parece ser a intenção de quem escreveu esses 2 textos. E eu poderia aqui fazer uma lista para vocês, para convencê-los de que esses 2 livros foram escritos pela mesma pessoa. Mas eu quero enfatizar um único ponto que eu acho que é suficiente para isso, que é o capítulo 1, verso 1 de Atos, em que o autor diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Ele faz menção aqui, em primeiro lugar, a um primeiro livro, ou um primeiro relato, que é o relato de Lucas, e ele faz menção a esse cristão chamado Teófilo, que nós acreditamos que seja o mesmo Teófilo que aparece em Lucas capítulo 1, verso 3.
Então, por essa razão, acreditamos que foi o mesmo autor quem escreveu ambos os livros. Mas quando nós lemos o livro de Lucas, quando lemos o livro de Atos, nós não encontramos de forma explícita o nome de quem escreveu. Mas desde muito cedo na história do cristianismo, a tradição atribuiu a Lucas, médico amado, companheiro de Paulo, a escrita desses dois livros. O livro de Atos abrange mais ou menos cerca de 30 anos, os primeiros 30 anos da história da igreja. E uma das ênfases deste livro é mostrar o avanço da igreja e a expansão do evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É isso que nós encontramos lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1:8 é uma síntese, é um resumo de tudo que nós encontramos no livro de Atos. Nós vemos a igreja avançando e expandindo, primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e enfim até os povos gentílicos, aos povos não judeus, aos confins da terra. Então, é sobre esse tema que eu quero falar com vocês essa noite. Sobre o avanço da igreja e sobre a expansão do reino. E eu escolhi isso por duas razões, eu acho bastante óbvias. A primeira é que nós estamos em qual ano? Ano da expansão. Essa é a temática que tem norteado o nosso ano e nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos perder de vista o tema que norteia esse ano. Este é o ano da expansão. Mas para além disso, e se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência Tree desse ano, esse vai ser o tema da nossa conferência, expansão do Evangelho. Então eu acho muito oportuno que nós falemos uma vez mais sobre avanço, sobre expansão. Para aqueles que gostam de anotar, porque eu estou vendo algumas pessoas aí já escrevendo, o tema da mensagem dessa noite é aquele lá, que fizeram aquela arte bonita. Elementos fundamentais para uma expansão saudável. E eu fiz questão de colocar essa palavra como uma palavra-chave. Porque, irmãos, nós queremos expandir. Nós temos declarado que esse é o ano da expansão. A palavra do nosso Deus nos mostra que a igreja é um organismo em constante expansão, que o reino de Deus e o evangelho devem avançar, mas nós não podemos expandir e avançar a qualquer custo. Nós não podemos expandir e avançar a qualquer preço. O Senhor deseja que a gente expanda de forma saudável. E o que nós vemos em Atos é exatamente uma igreja que expande de forma saudável. E portanto, se o nosso objetivo é também expandir de forma saudável, nenhuma igreja é melhor para nos ensinar de alguma forma isso, senão a igreja narrada nesse livro. Mas talvez eu tenha dito tudo isso aqui e você ainda continua se perguntando: tá bom, Tiago, mas você falou que você quer falar sobre o livro de Atos inteiro. Como que você vai fazer isso em 40, 50 minutos de pregação? Nós começamos a nossa leitura em Atos 1:15, em que nós vemos ali o nascedouro da igreja. E Lucas faz questão, e eu acredito que ele faz isso de propósito, de mencionar para nós quantos cristãos começaram aquela igreja. O texto diz que foram cerca de 120. E eu acredito que ele faz isso de forma proposital, porque à medida que ele vai escrevendo o livro de Atos, ele faz questão de narrar a expansão e o crescimento desse número. Se eu não fiz uma leitura errada, se eu não esqueci nada, enquanto eu fazia a minha leitura de Atos, eu marquei 18 registros de crescimento,
18 versículos em que Lucas de alguma forma fala que a igreja estava crescendo, que a igreja estava expandindo, que a igreja estava se multiplicando. Desses 18, nós não vamos falar sobre todos, senão vocês já vão sair correndo aqui. Eu quero falar só sobre 9. Só 9. E talvez você pergunte para mim: Tiago, por que você escolheu esses 9? Eu vou te dar a razão. Me parece que esses 9 versículos que eu escolhi foram colocados por Lucas no lugar onde ele colocou, atrelado a elementos específicos que trouxeram crescimento para a igreja. É como se Lucas estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: por causa disso a igreja cresceu, por causa disso a igreja se multiplicou. Então a minha ideia essa noite é falar sobre esses 9 registros, trazer rapidamente o panorama aonde esses versículos estão encontrados e quais são os elementos ali que nós encontramos, e então fazer uma aplicação desses elementos na nossa vida. Amém? Vocês topam fazer essa caminhada comigo? Amém? Então vamos lá. O primeiro texto, e se o pessoal da mídia conseguir ir colocando, são 2 textos. O primeiro texto é Atos 2:41. Atos 2:41. Diz assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo, um crescimento ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. 2 versículos que falam de crescimento. Um dizendo que quase 3.000, e outro dizendo que aumentou de 3 para 5. A pergunta que eu quero fazer é: em que contexto esses 2 versículos estão inseridos? E eu vou narrar rapidamente para vocês. Em primeiro lugar, vamos pensar em Atos 2:41. Qual é o contexto? É um contexto que todo mundo conhece: Pentecostes. Os discípulos estão ali reunidos no dia de Pentecostes, vem o Espírito Santo sobre eles, eles são cheios do Espírito. As pessoas de outras nações que estavam ali começam a ouvir os discípulos a falar na sua língua, e alguns começam a zombar, dizendo que eles estavam embriagados. Então nós encontramos Pedro pregando no poder do Espírito Santo, e quando ele termina de pregar, o texto diz que cresceu, que 3.000 pessoas creram. Então qual é o contexto? A pregação de Pedro. E Atos 4:4 é mais ou menos a mesma coisa. Em Atos 3, nós encontramos Pedro e João subindo até o templo para orar. Lá eles encontram um aleijado que era colocado à porta do templo todo dia. E naquele dia, Pedro e João, usados pelo Senhor, curam aquele aleijado. E veja, ele era colocado ali todos os dias. As pessoas conheciam aquele homem, e quando elas viram aquele homem andando, elas ficaram aterrorizadas, surpresas, surpreendidas, e começaram a perguntar: como isso aconteceu? No poder de quem esses homens fizeram isso? Então Pedro vem no poder do Espírito e prega a palavra. Portanto, eu acho que deve ter ficado bem claro para vocês qual é o primeiro elemento fundamental se nós queremos expandir de forma saudável: a pregação da palavra de Deus no poder do Espírito. Irmãos, não há crescimento saudável da igreja a parte da palavra de Deus vivificada pelo Espírito. Não há fé genuína a parte da palavra de Deus mediante a atuação do Espírito. A palavra do nosso Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos expandir, se nós queremos crescer, algo que precisa ser prioridade é a pregação da palavra. A palavra precisa ser central.
porque senão nós podemos até crescer, mas não vamos crescer de forma saudável. Para você ter uma noção, a relação entre crescimento, expansão e a palavra de Deus é tão grande, que em alguns dos relatos que eu escolhi, que nós vamos ler mais à frente, ao invés de Lucas falar que a igreja crescia, Lucas vai falar que a palavra de Deus crescia, porque quando o número de crentes crescem, consequentemente a palavra cresce, porque há uma íntima relação entre crescimento saudável, expansão e a palavra de Deus. Mas o que é uma pregação bíblica? E eu acho que essa pergunta ela é importante, pensando nos nossos dias, porque recentemente saiu um censo referente ao ano de 2022, e uma das constatações deste censo é que o movimento evangélico continua crescendo. Do último censo, salvo engano, foi 2010, para este novo censo, houve um crescimento de cerca de 5% das pessoas que se declaram evangélicas. Então nós temos crescido. Basta nós abrirmos as nossas redes sociais e nós vemos inúmeros pregadores dizendo estar anunciando o evangelho. Mas a minha pergunta é: será que essa mensagem que muitas vezes é pregada realmente é uma pregação bíblica? Será que essas mensagens são realmente mensagens bíblicas? E eu quero destacar rapidinho, não vou nem falar sobre elas, só vou mencionar 4 características da pregação de Pedro, seja de Atos 2, seja de Atos 4. 4 características. Primeiro, era uma pregação bíblica. Pedro cita o profeta Joel. Pedro cita Salmos. O que Pedro fazia na sua pregação é dizendo o seguinte: tudo que eu estou ensinando para vocês não saiu da minha cabeça. Tudo que eu estou ensinando para vocês está fundamentado na palavra de Deus. A minha base não é o meu achômetro, mas é o que a palavra de Deus diz e ensina. Era uma pregação bíblica fundamentada na palavra. Segundo, era uma pregação teocêntrica. Era uma pregação em que Deus era o centro, em que Deus era o objetivo final que deveria receber a glória. Não era o homem que estava no centro da pregação, mas era Deus. Terceiro, era uma pregação cristocêntrica, não só apenas teocêntrica, mas era uma pregação que apontava para Jesus, que Jesus era o personagem principal daquela pregação. Quarto, era uma pregação que denunciava o pecado, que chamava o pecado pelo nome, que falava que pecado é pecado. E aí às vezes eu olho as nossas mensagens de hoje em dia, e sabe a conclusão que eu chego de forma muito triste? É que a maioria das pregações que nós temos ouvido não tem nada de bíblico. Primeiro que os coaches, os pregadores falam mais sobre si mesmos do que sobre a palavra de Deus. Falam mais sobre aquilo que eles acham do que sobre aquilo que Deus acha por meio da sua palavra. Nós vemos o foco mais no homem do que no próprio Deus. Cristo é um personagem secundário, e o pecado não é mais denunciado. O tipo de pregação que gera crescimento da igreja, um crescimento saudável, é esse daqui. Essa pregação bíblica, teocêntrica, que denuncia o pecado e chama o pecador ao arrependimento. É esse tipo de pregação, proclamada no poder e na autoridade do Espírito, que fará com que a nossa igreja cresça de forma saudável. Amém? Vocês estão comigo? Então nós falamos sobre 2 registros, vamos para o terceiro, Atos 2:47. Atos 2:47. Apareceu lá.
louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que antecede esse terceiro registro? É aquilo que nós encontramos em Atos 2, 43 a 46, que é a descrição da vida comunitária daquela igreja. Aquela igreja dos primeiros cristãos, ela era uma igreja que amava a palavra, era uma igreja que vivia em constante comunhão, que tinha tempo de mesa uns com os outros. Era uma igreja piedosa, uma igreja que perseverava na oração e no louvor a Deus. Era uma igreja generosa. As pessoas dividiam os seus bens para que aqueles que possuíam menos bens não tivessem falta de nada. Era uma igreja alegre e singela de coração. Eu olho para essa igreja com todas essas características que eu falei: amor à palavra, comunhão, piedade, generosidade, alegria, e eu falo: que igreja fantástica, que igreja cativante, que igreja acolhedora. E aqui está o segundo ponto. Se nós queremos crescer, irmãos, nós precisamos ser uma comunidade, uma igreja cativante. Nós precisamos ser uma comunidade acolhedora, receptiva. E a pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês, para a sua reflexão: será que nós, individualmente falando agora, temos acolhido bem aqueles que estão chegando? Porque domingo após domingo nós vemos o nosso pastor aqui falando o quão é bonito ver a igreja cheia. Nós vemos pessoas até que não são da nossa igreja, dizendo que passam aqui na frente e está cheio de carros. Mas a pergunta é: será que nós temos acolhido bem aqueles que estão chegando? Será que nós somos uma igreja acolhedora? Será que somos uma igreja receptiva? Será que nós somos uma igreja contagiante? E enquanto eu pensava nesse ponto, eu lembrei de um vídeo que eu assisti o ano passado. E esse vídeo particularmente ele é importante para mim, porque esse vídeo foi o pontapé inicial que fez eu conhecer minha noiva. Nós começamos a conversar por causa desse vídeo. Eu publiquei esse vídeo nas minhas redes sociais, depois ela publicou de volta, aí eu comentei lá no vídeo, e dali em diante a gente nunca mais parou de conversar, e vamos casar. Né? Então esse vídeo particularmente é muito especial para mim. Mas aquele vídeo trazia uma reflexão sobre um pastor chamado Martyn Lloyd-Jones. Esse pregador, eu estou para dizer para vocês, que foi um dos grandes pregadores que já pisaram nessa terra. Uma pessoa genial no que diz respeito à pregação. Mas existe uma crítica que os historiadores sempre fazem à igreja do Martyn Lloyd-Jones. Qual é essa crítica? A igreja dele era uma igreja grande, uma igreja numerosa. O púlpito daquela igreja era impecável. Domingo após domingo, eles ouviam um sermão bíblico, uma mensagem bíblica. Mas eles saíam de lá e não sabiam viver em comunhão. Cada um ia para a sua casa e vivia a sua vida de forma independente. Sabe o que isso me ensina? É que não basta um púlpito fervoroso. Isso é importante, eu acabei de dizer que a pregação bíblica é importante. Mas não nos basta um púlpito fervoroso. Mas se nós não formos também uma igreja que acolhe e que ama viver em comunidade. E a verdade, irmãos, é que a gente peca nisso. Porque muitas vezes a gente sai da nossa casa correndo, chega aqui na igreja faltando 5 minutos para começar o culto. Não dá nem tempo de conversar com o irmão, perguntar se ele está bem, como foi o dia dele. Aí a gente canta. Aí acaba o culto. E aí sabe qual que é a nossa atitude? Correr para ir embora.
porque tem janta para fazer. E aí você sentou do lado de um irmão, de uma irmã, que você não sabe o nome, que você não sabe como foi o dia dela. A gente falha nisso. Mas se nós queremos expandir, nós precisamos começar a desenvolver essa qualidade de sermos uma igreja que acolhe, que abraça, que ama aqueles que chegam e que os conecta a nós. Porque assim, irmãos, tem um outro problema. O primeiro problema é esse que eu acabei de narrar. Às vezes a gente chega correndo e vai embora correndo. Eu tenho esse problema, especialmente porque meu sogro não gosta que a gente chegue atrasado lá. Então tem que sair correndo aqui para o sogro não ficar bravo. Então eu tenho esse problema. Mas tem um outro problema. Às vezes a gente fica nas nossas rodinhas. E aí a pessoa que acabou de chegar fica escanteada. A pessoa que acabou de chegar não é inserida nos nossos grupos. Não é esse tipo de igreja que o Senhor quer que a gente seja. O tipo de igreja que o Senhor deseja que sejamos é uma igreja que acolhe. Talvez, meu irmão, minha irmã, alguém vai entrar por aquelas portas e a primeira coisa que ela precise seja um abraço acolhedor. Talvez a primeira coisa que ela precise é um sorriso seu, contente com a chegada dessa pessoa, um sorriso receptivo, um sorriso que, com o próprio sorriso você diz, você é bem-vinda aqui. Talvez um ouvido disposto a ouvir e acolher. Se queremos ser uma igreja cativante, se queremos crescer, precisamos ser uma igreja cativante e acolhedora. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou fazer essa pergunta toda hora para vocês falar amém, e vocês ficar acordados. É quase o final da semana, mas quero vocês comigo aqui. Quarto registro, Atos 5,14. Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então, em número cada vez maior. Vamos lá, vamos fazer o contexto aqui de novo comigo. O que antecede Atos capítulo 5, verso 14? Uma história que eu acredito que boa parte de vocês conhecem. Vou fazer uma pergunta, vocês levantem a mão, vamos fazer aquele exercício. Você já ouviu a história de Ananias e Safira? Quem conhece a história, levanta a mão. Ananias e Safira. Tá, eu vou contar para você que não conhece essa história. Nós acabamos de falar de uma igreja que vendia os seus bens para que aqueles que não tinham bens não sentissem falta de nada. Isso era uma cultura daquela igreja. Então eles vendiam esses bens e levavam para os apóstolos. Mas acontece que Ananias e Safira, esse casal, tiveram uma brilhante ideia. E brilhante no sentido negativo, tá bom? Eles quiseram também vender os seus bens, mas não com um objetivo generoso, não com uma motivação generosa. A Bíblia não fala claramente qual foi a motivação daqueles homens, daquele casal. Mas, ao que me parece, é uma motivação de ser visto. E aí eles vendem uma propriedade por valor X. E aí eles chegam lá no templo, para o pastor Pedro, e fala: Pedro, nós acabamos de vender a nossa propriedade por valor Y. O problema não foi eles guardarem parte do valor. Eles não eram obrigados a dar tudo. O problema foi chegar e falar que o valor integral era Y, não X. Eles mentiram. E o texto bíblico vai dizer que por terem mentido, eles são imediatamente mortos pelo Senhor. Eles caem mortos ali. E quando nós lemos o capítulo 5, nós vemos algo muito interessante, porque ao longo do livro de Atos, a ideia de uma igreja que teme a Deus aparece 5 vezes.
A única vez que a ideia de temor a Deus aparece mais de uma vez no mesmo contexto é em Atos 5. A Bíblia diz que quando aqueles homens caíram mortos, grande foi o temor da igreja. A disciplina do Senhor naquele momento gerou na igreja temor. E por conta desse temor, eles seguiam crescendo. Então está aqui o terceiro elemento. Se nós queremos crescer de forma saudável, a gente precisa resgatar o conceito de temor do Senhor. A gente fala muito pouco sobre isso, irmãos. A gente se esquece disso. Só que a palavra de Deus reiteradas vezes fala sobre nós temermos a Deus. Tem um texto muito famoso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temei a Deus e dai-lhe glória. Para você ter uma noção, a palavra de Deus fala mais sobre nós temermos a Deus do que sobre nós amarmos a Deus. Sabe por quê? Porque na verdade é impossível nós amarmos ao Senhor sem que antes nós venhamos temê-lo. O temor do Senhor é o que nos impulsiona à santidade, à pureza, à obediência. É o temor do Senhor quem nos mantém obedientes a Ele. É o temor do Senhor que nos mantém em santidade, buscando constantemente nos purificar. Alguém disse, e disse muito bem, que o temor do Senhor é a alma da vida piedosa e da devoção. É impossível, irmãos, nós termos uma vida piedosa, de constância, de oração, sem que a gente tema o Senhor. E deixa eu ser claro aqui, quando eu falo de temor, eu não estou falando de um medo de Deus que nos afasta dEle. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós podemos e devemos ir ao Senhor com coragem. A Bíblia fala para nós entrarmos na sua presença com intrepidez, pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu. Então nós devemos ir ao Senhor com coragem, lembrando que Ele é amoroso, bondoso, misericordioso, benevolente. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer que a Bíblia também fala que Ele é justo, santo e temível. Jesus disse certa vez que nós não devemos temer os homens que matam o corpo, mas temer aquele que pode matar o corpo e a alma no inferno. A Bíblia fala que Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra temor aparece associada a tremor. Então nós vemos a expressão, nos achegar com temor e tremor diante de Deus. A gente vive num tempo, meus queridos, em que essa ideia de temor e relacionamento parece que são opostas. Parece que não tem como conciliar essas duas coisas. Mas a palavra do nosso Deus diz lá no Salmo 24:14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A NVI traduz esse texto dizendo que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. E a NVT diz que o Senhor é amigo daqueles que o temem. Então, ao contrário do que a nossa cultura diz, nós só podemos ser íntimos do Senhor se nós antes tememos ao Senhor. Se nós olhamos ao Senhor de forma que nós percebemos a sua grandeza e nós nos achegamos em reverência ao Senhor. Sabe, irmãos, eu sou de um tempo em que a gente chegava na igreja e meu pai falava para eu tirar o chiclete da boca. Tanto é que às vezes a gente olhava debaixo dos bancos da igreja, estava lá cheio de chiclete, que as crianças iam lá e colava. E eu não estou dizendo que tem problema de chupar chiclete, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma crítica. Mas o ponto é, os nossos pais tinham tamanha reverência pelo Senhor, que ele chegava e falava: ó, tira o chiclete da boca, menino. Porque
esse lugar é santo. Havia uma santa reverência. Hoje a gente acha que a gente pode chegar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Então nós precisamos resgatar esse conceito de temer ao Senhor, de olhar para Ele como um ser santo, que é amável, mas também é temível, que é gracioso, mas que também julga o pecado. Algum tempo atrás a Rainha pregou aqui, e ela falou algo que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: a presença do Senhor deve nos levar a um lugar de temor. A presença do Senhor precisa nos levar a um lugar de temor. Quinto registro, Atos 6:7. Então, para a gente recapitular, foram 3 pontos: pregação da palavra no poder do Espírito, uma comunidade cativante, temor do Senhor. Vamos para o quarto, Atos 6:7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Tiago, o que antecede Atos capítulo 6, versículo 7? Nós acabamos de falar, e eu vou recapitular isso porque eu preciso desse ponto, que aquela igreja era uma igreja que vendia os bens e levava aos apóstolos para ser repartido e dividido. Só começou a acontecer um problema, queridos. Teve uma galera que começou a se sentir preterida. Umas viúvas da igreja começaram a olhar e falar assim: parece que aquela viúva lá está ganhando mais do que eu. E isso começou a gerar murmuração, começou a gerar uma situação complicada ali na igreja. E aí, levaram esse problema para Pedro, para os apóstolos resolverem. E aí Pedro e os apóstolos tomam uma decisão. Eles falam o seguinte: nós não podemos gastar o nosso tempo com isso. Nós precisamos dedicar o nosso tempo à palavra e à oração, que é o nosso chamado. Então vamos levantar homens que possam fazer esse trabalho por nós. E aí o texto bíblico diz que 7 homens foram escolhidos e colocados neste lugar para suprir as necessidades e fazer essa partilha, a fim de que Pedro e os apóstolos pudessem se dedicar ao seu chamado e à sua vocação. O ponto-chave aqui então, irmãos, é a divisão de tarefas que acontece ali naquela igreja, cada um exercendo o seu chamado e vocação, visando a edificação da igreja. E aqui é o quarto ponto: se nós queremos crescer de forma saudável, nós precisamos ser uma comunidade harmônica. E deixa eu explicar isso aqui melhor. Quando a palavra harmonia, ela é muito utilizada, por exemplo, no campo musical. É uma área que estuda a combinação de notas que são tocadas simultaneamente. Então, notas distintas, tocadas simultaneamente, mas que juntas criam uma harmonia. Fica um negócio bonito. Não é aquela coisa, um toca aqui, outro toca lá, nota diferente e parece um negócio estranho. Não, são notas diferentes, mas elas casam. Fica um som legal. Isso é o que acontece, por exemplo, no coral do pastor André. Tá lá, tem os baixos, os tenor, o soprano. Cada um ali canta numa nota diferente. Mas quando essas vozes se unem, fica um som bonito, harmônico. Então quando a gente fala de harmonia, a gente está falando de 2 coisas principalmente. Primeiro, diversidade. Segundo, dependência. Diversidade porque são notas diferentes. Dependência porque uma nota depende da outra para casar. Não pode ser qualquer nota. Não é qualquer nota que você coloca ali na harmonia que fica bonito. O mesmo se aplica à igreja. Nós precisamos ser uma igreja harmônica.
em que há ao mesmo tempo diversidade e unidade, em que há diversidade e dependência. E uma das figuras que o Novo Testamento usa para falar de igreja, sabe qual é? É a ideia de que nós somos um corpo. E corpo nada mais é do que diversidade e dependência. Nós somos vários membros diferentes. Um corpo não pode ser um olhão só. Não é uma mãozona, não. Uns são mãos, outros são pés. Outros são olhos, outros são ouvidos. Diversidade. Mas essa diversidade é dependente uns dos outros. Eu lembro de um amigo que trabalhou comigo, que ele foi metalúrgico. E nesse trabalho de metalurgia, ele perdeu um dos dedos. Eu não me lembro qual é, eu acredito que é o mindinho. E um dia a gente estava lá no trabalho, conversando, e ele falou, não, porque hoje eu fui buscar minha aposentadoria, tal, pá. E aí eu ingenuamente olhei para ele e falei, poxa, por um dedo, ganhando isso, eu queria também. Aí ele olhou para mim e falou assim, Tiago, se eu pudesse trocar todo o dinheiro que eu já ganhei nesses anos, pelo meu dedo de volta, eu faria, porque eu tenho dificuldade de segurar um copo, porque me falta esse dedo. Às vezes a gente acha que o dedo não serve para nada. Sabe o dedinho mindinho lá? Que a gente parece que ele foi criado para a gente bater na quina da mesa e sair pulando, né? Mas ele ajuda no equilíbrio. Se você tirar esse dedinho, você perde boa parte do seu equilíbrio. Sabe o que isso nos ensina? É que todo membro, por mais pequeno que ele seja, ele é importante, o corpo depende dele. Não há membro mais importante e menos importante. Assim também é na igreja. O pastor não é mais importante que as ovelhas. O líder de célula não é mais importante que os liderados. Não, cada um de nós somos importantes, desde que a gente desempenhe a função que o Senhor nos chamou para exercer no corpo. E sabe o que me preocupa com relação a isso? Eu não sei se você já ouviu falar de uma expressão, que é a morte por falência múltipla dos órgãos. Já viu isso? O que é falência múltipla dos órgãos? Um órgão falha. Aí quando ele falha, ele sobrecarrega o outro. Aí o outro começa, falha. Sobrecarrega o outro. E sobrecarrega o outro. E o outro. Até o momento que os órgãos param de funcionar. E aquela pessoa vai a óbito. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Tem muitas igrejas que estão morrendo pelo caminho, porque poucas pessoas se atarefam demais, enquanto outros não assumem as suas responsabilidades, e esses poucos que trabalham se sobrecarregam e desistem. Há estudos, meus irmãos, recentes, que pastores e líderes desenvolvem doenças tipo gastrite nervosa e burnout, por causa da sobrecarga. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que você é importante. Eu não sei qual é a sua função no corpo, mas o Senhor está te chamando para trabalhar. Porque aquela igreja poderia chegar e falar, não, a gente não vai participar desse negócio. Quem tem que cuidar disso é o Pedrão. Quem tem que distribuir é o Pedro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles poderiam fazer isso, mas eles não fizeram. Eles abraçaram a ideia e disseram, nós vamos fazer. Para, meu irmão, de achar que tudo é o pastor que tem que fazer. Nós estamos numa igreja de 500 membros, mais ou menos, 500, 600 membros. Se a gente pegar os 3 pastores que a gente tem aqui e dividir as famílias entre eles vão demorar 1 ano para visitar todo mundo se precisar, e talvez não vai conseguir, porque eles têm que conciliar com outras coisas, e aí tem que visitar uma família no hospital, tem que ir lá visitar uma família enferma, e aí a gente acha que tudo é responsabilidade do pastor. Para, o Senhor está te chamando por trabalho,
a desempenhar a sua função, a parar de se escorar no seu pastor e auxiliá-lo na obra de Deus, porque é assim que o reino de Deus vai expandir. Assuma a sua responsabilidade. Sabe, com todo respeito, meu irmão, com todo respeito, tira a bunda da cadeira, levanta e vai trabalhar para o Senhor. Levanta o bumbum dessa cadeira e vai trabalhar em prol do reino. Para de sobrecarregar outras pessoas. Para de ser um crente parasita. Vamos trabalhar, porque juntos nós podemos levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. Há famílias em Pirajuí que precisam ser alcançadas, e elas só vão ser alcançadas se eu e você nos dispusermos a trabalhar e a fazer. Parar de responsabilizar o outro, chamar a responsabilidade para mim e fazer, avançar. Nós precisamos ser uma comunidade harmônica. Mais 2 versos. Nós vamos para o 5º ponto. E não se assusta não, irmão. Se eu ver que não vai dar tempo, a gente corta pela metade. Nós vamos até onde dá. 2 versos. Atos 9:31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha o temor do Senhor aparecendo aí. Outro texto, Atos 12:24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Por que eu estou lendo esses 2 versículos? Porque há uma ideia conjunta aqui. Deixa eu pintar novamente o cenário para vocês. Atos 9:31 é precedido por uma grande perseguição à igreja. Quem era o perseguidor? Um homem chamado Saulo, que depois veio a ser chamado de Paulo. Na época fariseu, e que queria destruir o evangelho, queria impedir que o evangelho prosseguisse avançando como vinha avançando. E Paulo começou a empreender uma perseguição. Entrava nas casas, puxava o pessoal para fora, fazia o pessoal negar Jesus. Se não negava, apedrejava. Paulo estava lá quando Estevão foi mártir, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. Disse que Paulo estava lá, dando o aval, a chancela dele. Mas acontece que em Atos 9, aquele homem que era perseguidor se converte e se torna o perseguido, junto com aqueles que ele perseguia antes. E aí o texto diz que por causa da conversão daquele homem, houve paz, e a igreja crescia. Atos 12:24 é um outro período de perseguição. Um rei chamado Herodes decide perseguir a igreja. E aí ele começa a perseguir a igreja, ele mata Tiago, irmão de João, prende Pedro para fazer uma média com os judeus. E aí o texto bíblico diz para nós que a igreja começa a orar, Deus liberta Pedro da prisão, e tempos depois, aquele homem que era perseguidor, Herodes, por roubar a glória de Deus, o Senhor vem e o mata. E a igreja passa a gozar de um período de paz para avançar. Então note que nos 2 casos, a paz que a igreja começa a usufruir, não dependeu da igreja, mas dependeu de algo que Deus fez. No primeiro caso, Deus converteu o perseguidor. No segundo caso, Deus matou o perseguidor. Mas quem trouxe paz foi uma ação sobrenatural de Deus. E aqui vem o elemento importante para que nós cresçamos de forma saudável, é a providência de Deus. E sabe por que esse ponto é importante? Porque até agora, os 4 pontos que eu falei antes,
falam de coisas que nós devemos fazer de forma ativa. Pregar a palavra é algo que nós fazemos ativamente. Temermos ao Senhor é algo que fazemos ativamente. Sermos uma comunidade acolhedora é algo que nós fazemos ativamente. Mas nós não temos poder em mover a mão do Senhor. Ele move pela sua soberania. E por que isso é importante? Porque nós precisamos lembrar constantemente que a igreja é uma comunidade sobrenatural e que vive na dependência do seu Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Foi Jesus quem disse isso. Como nós ouvimos nesse último domingo, o Senhor é o nosso pastor, um pastor que nos ama, nos protege, provê as nossas necessidades, nos cuida, nos traz refrigério. É Deus o nosso provedor. Então nós precisamos lembrar que há coisas que nós podemos e devemos fazer, mas sem nos esquecermos que sem Ele nós não podemos fazer nada disso. Nós temos que ser uma igreja dependente do Senhor e do seu cuidado e da sua provisão. Crer na providência de Deus nos mantém ancorados nele, nos mantém firmados nele, sabendo que mesmo nos dias adversos, Ele pode usar essas adversidades para a sua glória, para o nosso bem e para a expansão do Evangelho. A providência de Deus nos coloca de joelhos, irmãos, diante do nosso Criador, em total dependência e submissão. Quando nós lembramos que somos dependentes dEle, nós sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, a gente tem que ir a Ele em oração, nos curvarmos diante dEle e pedirmos: Senhor, socorre-nos. Eu imagino que esse foi o pedido daquela igreja: Senhor, traz socorro para nós, traz paz para que possamos pregar a Tua palavra. E o Senhor trouxe, porque Ele é quem nos provê e nos leva a pastagens verdejantes, como nós ouvimos no domingo. Sexto e penúltimo, Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Eu vou sintetizar esse ponto para a gente já caminhar para o final. O que precede isso a gente encontra em Atos capítulo 15. Há uma segunda divisão ali na igreja. Os judeus que se converteram ao cristianismo começaram a querer impor sobre os gentios que eles seguissem a lei. Isso gera descontentamento. Isso gera um problema ali na igreja. Então é necessário fazer uma reunião ali para gerar unidade. E aí o texto diz que foi feito um documento, e Paulo começa a levar esse documento às igrejas, e esse documento começou a trazer fortalecimento na fé. Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Se nós queremos ser uma igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja unida. A falta de unidade, ela destrói a expansão do reino. Infelizmente, meus irmãos, muitas vezes nós estamos mais preocupados em estarmos certos sobre determinados assuntos do que em sermos um reflexo para o mundo. Então, eu puxo sardinha para a minha corrente teológica, e o irmão que pensa diferente de mim, eu trato ele como inimigo. E quando nós fazemos isso, a gente está dando um mau testemunho para o mundo. Porque Jesus disse lá na oração sacerdotal em João 17, que uma das formas pelas quais o mundo saberia que Ele veio é por meio da unidade da igreja. Quando nós somos uma igreja unida, nós damos bom testemunho e anunciamos que Cristo veio em nosso favor. Mas quando nós somos uma igreja que não tem unidade, nós testificamos o oposto. Último ponto, Atos 19, 20.
Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. O que antecede esse relato? É a chegada de Paulo à cidade de Éfeso. E quando Paulo chega lá e começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a crer. Mas elas não apenas creem. Atos 19 vai falar que as pessoas começaram a confessar publicamente seus pecados. E aqueles que faziam artes mágicas, pegaram os seus livros de magia e queimaram em praça pública. E diz o texto que se você pegasse todos os livros, era um grande valor. Mas eles abriram mão desse alto valor, a fim de evidenciar uma transformação genuína e radical. E por causa dessa transformação radical, desse testemunho radical, a igreja crescia. Se nós queremos ser, irmãos, uma igreja que cresce de forma saudável e que prevalece, nós precisamos ser uma igreja que se arrepende de forma real, genuína, e que tem uma vida que demonstra uma transformação radical. O nosso testemunho de transformação radical é uma ferramenta poderosíssima do Senhor para que a igreja avance. E aí eu lembrei do significado da Rede Tree: transformação radical para a expansão do evangelho. O Senhor deseja, meus irmãos, que todos nós sejamos participantes da sua Rede Tree. Que nós todos sejamos participantes dessa rede de transformação radical para a expansão do evangelho. O Senhor deseja que nós, através dessa transformação e do nosso testemunho, que nós impactemos os lares, a igreja e a sociedade. Obviamente, irmãos, que há outros pontos que eu poderia falar aqui. Mas o que eu quero que cada um de vocês saiam daqui essa noite é: se nós queremos ser essa igreja relevante, nós precisamos ser uma igreja bíblica, cativante, acolhedora, que teme ao Senhor, que vive em harmonia, unida, com uma vida radicalmente transformada e totalmente dependente do Senhor. Que essa seja a minha e a sua oração essa noite. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé.